como, na prática, Paulo Freire tem o poder de destruir a formação das crianças, desde a alfabetização. Como que isso acontece? Vamos lá? Bom, eu vou apresentar para vocês aqui numa sequência de 3 vídeos aqui no meu canal do YouTube, como, né, algumas correntes políticas e ideológicas, elas têm esse poder, né? Vou começar falando de Paulo Freire, como elas têm o poder de corromper a formação das gerações, começando literalmente da alfabetização, lá pela prática mesmo. Mas, Antônio, por que, enfim, em especial os conservadores, os liberais econômicos, eles têm tanta raiva do Paulo Freire? Por que eles ficam colocando tanto holofote sobre Paulo Freire? Por que se fala tanto desse pensador, desse escritor aí? A primeira coisa é que não é uma ala mais conservadora e coloca holofote sobre Paulo Freire, né? Quem fez isso foi a própria esquerda, lá em 2012, quando conseguiu, né, colocar e eleger Paulo Freire patrono da educação brasileira. Avisei que vai dar merda isso. E aí é interessante que, para as pessoas que não entendem muito, quando se fala que Paulo Freire é patrono da educação brasileira, então ele tem uma contribuição gigantesca para a educação, ele fez maravilhas, propostas, métodos, enfim, né? A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso também. Mas não, a gente está falando de uma articulação política. A proposta em si para tornar Paulo Freire patrono da educação brasileira veio da então deputada federal Luísa Erundina, que na época é PSB, não sei se ela ainda é PSB, e foi apresentada, né, encabeçada por ela, defendida por vários movimentos. Luísa Erundina, que foi prefeita de São Paulo, se eu não me engano, entre 89 e 92, e que teve na sua Secretaria de Educação, que colocou na sua Secretaria de Educação Paulo Freire, né, como seu secretário de Educação. Então, Paulo Freire foi secretário da Luísa Erundina de Educação lá em 89, né, e ele volta, né, na boca da Erundina ali, lá em 2012, para se tornar patrono da educação. Se eu olho, primeiro, a ligação política entre quem está apresentando o projeto, né, para tornar Paulo Freire patrono da educação, e a ligação política que eles tiveram, na época a Erundina era do PT, do Partido dos Trabalhadores, eu já começo a entender que, opa, pera lá, eu tô falando de uma articulação política, de uma proposta política. E tá tudo bem, não é crime, né? Mas é que isso é vendido como algo que foi aclamado por toda a sociedade brasileira. Nossa, os brasileiros olham para Paulo Freire e veem nele um grande ser humano, uma grande inspiração para ser realmente o representante da nossa educação. Se bem que, dados os resultados da educação brasileira, da pátria educadora, né, como foi vendida aí por muitos anos, realmente, né, faz muito sentido que Paulo Freire seja o representante dessa educação de tão baixo nível. E não sou eu que estou falando, são os números do IDEB, são os números do PISA, são os resultados que nós temos desde a alfabetização. Na busca por uma vida escolar onde docentes almejam uma consciência revolucionária e alunos só querem conseguir um emprego, a educação brasileira foi condenada aos últimos lugares do mundo. Então é isso, a gente só coloca um contraponto a isso que a esquerda, em especial a esquerda universitária, tenta fazer, né, que é colocar no Paulo Freire a imagem de um santo educador, e isso não é verdade. Então vamos para os fundamentos. O que o autor diz, para que a gente não fique falando bobagem, né? Falando, enfim, achismo. Qual que é o problema com esse autor? Se você pegar lá a página 94 da obra Pedagogia do Oprimido, que é a obra mais vendida desse autor, ele fala sobre como a família é autoritária, como ela é uma forma de opressão ao jovem, como ele tem que se libertar dessa família. Já na página 106 desse mesmo livro, ele fala, enfim, do Che Guevara, que era um guerrilheiro, que era um assassino, um comunista declarado, e ele descreve Che Guevara como um indivíduo humilde, como uma pessoa que tem uma capacidade gigantesca de amar ao próximo. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Então, como que um autor, alguém que pensa que de um lado coloca a família como autoritária e opressora e do outro coloca um assassino guerrilheiro como um ser humano exemplar, humilde, com uma capacidade gigantesca de amar, como que esse indivíduo é eleito e aclamado patrono da educação de um país? Como? Então, a gente começa por aí. Antônio, mas você tá pegando um trechinho, né? Você tá corrompendo um trechinho só da obra dele. Gente, eu citei a página e o livro, confiram. Leiam a obra, tirem suas próprias conclusões, ok? Eu tô trazendo aqui as pistas para mostrar para vocês o que significa esse pensador como patrono da educação brasileira e os estragos que ele vem fazendo. Aí, para ser bem literal, pessoal, você tem lá na página 96 desse mesmo livro, né? Também ainda na página 96, ele fala assim, olha lá. Já agora ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo. Os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. What the fuck, you man? Porra é essa? Que é isso?
que ele quer dizer aqui? Então, ninguém ensina ninguém sabe mais que ninguém, não existe saberes maiores ou menores, existem saberes diferentes. Então, e esse é um outro ponto. Tem essas frases bonitinhas, né? Essas frases, inclusive eu vou mostrar aqui uma imagem pra vocês, porque quando na mídia fala-se de Paulo Freire, ou nas redes sociais, ou quando um professor bacaninha coloca lá na descrição do seu Instagram, do seu Facebook, uma frase de Paulo Freire, ele não coloca Paulo Freire metendo pau na família, ele não coloca Paulo Freire elogiando um guerrilheiro comunista assassino, ele coloca esse tipo de frase aqui, ó. Vamos olhar lá? Olhem lá. Essa é a imagem que tá aparecendo aqui pra vocês. Essa é uma imagem, pessoal, de uma escola onde eu lecionei. Uma escola de educação infantil. Uma escola onde eu lecionei. Então, tá lá, né? Então, olha, eu descrevo, né? Eu cubro todos os rostos ali, porque a ideia, inclusive, deixo todo o meu respeito a todos os colegas que passaram por mim e com pensamentos diferentes ou não. A questão aqui não é pessoal, pessoal. É muito maior do que o que um pensa, um professorzinho ou outro ali na escola. Olha lá no fundo. Só desperta a paixão de aprender quem tem a paixão de ensinar. Então, geralmente, por que algumas pessoas ficam tão indignadas quando vem alguém metendo pau no Paulo Freire? Porque, poxa, esse velhinho bonzinho... Como é que você tá falando mal desse velhinho bonzinho, queridinho, que só tem frases bonitinhas? Como? Por quê? Porque é isso que é divulgado no senso comum. Essa porra aqui que é divulgada no senso comum. Então como é que você vai discordar disso? Como é que você discorda dessa frase? Porque essa frase basicamente tá dizendo o quê, gente? Olha, você precisa amar o que você faz. Entende? Você só vai conseguir fazer o seu aluno ter paixão por aprender se você tiver paixão também. Como é que você vai discordar disso? Agora experimenta colocar... Inclusive escolas privadas, que já vi muitas, tá? Na porta, na fachada da escola, um elogio a um guerrilheiro comunista, uma crítica mandando a família merda, que Paulo Freire, as frases pesadas que Paulo Freire tem na obra, né, na pedagogia do oprimido, coloca na fachada de uma escola, vê o que acontece no dia seguinte. Porque essa é a porra da realidade também. Então o que eu quero que vocês entendam é que é muito fácil se apaixonar por esse bom velhinho. Concordam comigo? Olha como ele é apresentado. É um amorzinho de pessoa. Um amorzinho. Porra, você tem que ser muito babaca, né? Você tem que ser uma pessoa muito ruim, muito do mal mesmo, pra discordar dessa frase. Porque se você discorda dessa frase, você discorda desse autor e você discorda da pessoa que ele é, então você é ruim. Ruim é você. Outra coisa, Paulo Freire não é pedagogo. Paulo Freire não é educador. Tá? Paulo Freire é um advogado de formação. Ele é vendido como pedagogo. É um advogado de formação, nada contra, mas ele não é um pedagogo. Ah, Antônio, mas Paulo Freire não fez um método de alfabetização para crianças, ele fez um método para trabalhar com adultos. Na verdade, ele tem uma experiência com adultos e vende como método de Paulo Freire, né? Então, como que o trabalho desse pensador, ele consegue chegar lá na educação infantil, lá na alfabetização? Ora, eu acabei de mostrar aqui para vocês, não mostrei? Eu não mostrei aquela frase gigantesca do Paulo Freire estampada lá numa escola de educação infantil, tá? Não mostrei pra vocês? Então, mesmo não havendo um método a ser aplicado ali, o que o Paulo Freire traz é pra formação, um aspecto mais ideológico, mais estético. Então, na formação de professores, inicia-se com uma frase, uma reflexão bonita de Paulo Freire, onde ninguém ensina com ninguém, onde nós devemos amar o que fazemos para que nós possamos despertar a paixão por aprender do nosso aluno. Então, isso é muito incutido na cabeça dos professores da educação básica, e esse professor ele vai criando a ideia do bom velhinho. Mas o que esse pensador traz? Esse pensador traz uma imagem extremamente prejudicada da família. É um pensador comunista, é um pensador antissistêmico, ou seja, é um indivíduo que é totalmente contra esse sistema, como a forma como a nossa sociedade é organizada, que vai literalmente destruir a imagem, né? Trabalhar para a destruição da imagem de uma família tradicional. É disso que se trata o comunismo, ele precisa corromper as bases da sociedade para literalmente transformar esse sistema. Ah, porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. Não é? Então esse professor não chega lá com um método de alfabetização para criança, para mostrar para o seu filho um método de Paulo Freire, não é isso. Mas ele vem com todo esse aspecto ideológico incutido ali na cabecinha dele, por meio, né, das formações de professores. Mas se você pegar aí de cada 10 professores, eu duvido que pelo menos um tenha lido pelo menos 3 obras do Paulo Freire. Então o problema é que esse professor chega lá pro seu filho de 5, 6 anos, né, e ele tem na cabeça dele incutido que eu tenho que formar um cidadão crítico, questionador da própria realidade, um cidadão que é capaz de pensar criticamente e questionar o mundo ao seu redor. Ora, são elementos bacanas, não são, né? Paulo Freire trabalha muito bem nisso, a formação de um indivíduo. Ele vai contra essa educação bancária que só deposita conhecimento ali no aluno. E ele, né, fala muito sobre a formação de um indivíduo crítico, reflexivo, questionador. E tudo bem, é bacana isso, né?
Mas aos 5 anos de idade? Aos 5 anos de idade, você quer um professor tentando fazer o seu filho se tornar um ser humano crítico, reflexivo, questionador do mundo? Ou você quer alguém que alfabetize seu filho, ensine seu filho a ler e escrever para que ele futuramente tenha condições de tirar suas próprias conclusões e não vire massa de manobra de partido A, de partido B, de movimento A, movimento B? E eu preciso entender que você é adulto, que tem o fetiche de olhar pra um cara desse e falar assim, não, olha que delícia, olha que cara bacana, olha o bom velhinho e tal. Meu, faz o que você quiser da tua vida, né? Você é um adulto. Agora, eu vou ficar muito puto, sim, quando a gente estampa nas escolas de educação infantil que esse indivíduo é um bom ser humano, um exemplo a ser seguido, entende? O meu problema não é com o fetiche das pessoas que pegam e enfim, fazem o que fazem com esse material. O meu problema é com a inserção dessa ideologia de maneira muito sutil, de maneira muito imperceptível na cabeça das crianças. Desse tipo de ideia na cabeça das crianças. Ah, Antônio, isso não acontece. Eu estou mostrando que acontece. É isso. Ponto. Então, você não precisa nem ser conservador, não. Você não precisa nem... você precisa ter o mínimo de respeito e apreço à sua família. À instituição família, tá? Para olhar para a obra do Paulo Freire, para olhar para esse pensador e entender que eu não posso me satisfazer com a ideia de que ele é o representante maior da educação brasileira. Que ele é um exemplo a ser seguido. Então, para você que ama Paulo Freire, independente, né, mesmo sabendo, tendo essas informações, caso queira, né, refletir um pouquinho mais e ser questionado, continua por aqui. Se não, não enche o meu saco, vai procurar sua turma. Para você que quer entender um pouquinho mais disso, quer aprofundar de maneira bem prática e simples, me acompanha aqui nos próximos 2 dias. Eu vou liberar mais 2 vídeos para discutir isso de maneira bem prática. Vamos falar um pouquinho mais sobre política, educação e valores.